Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre From Russia with Love, Moscou contra 007, segundo filme da franquia, lançado em 1963. Tem direção do Terrence Young e esse projeto é curioso porque o Ian Fleming ele supervisionou toda essa produção. É a adaptação do livro super popular lançado em 1957 que alcançou o primeiro lugar de vendas em vários países, mas teve muito destaque especialmente nos Estados Unidos após o presidente Kennedy citar From Russia with Love no seu top 10 de todos os tempos. Após o sucesso de bilheteria de Dr. No, a Eon financiou esse projeto sabendo que estava lidando com um caso de sucesso. E com From Russia with Love, você estava lidando justamente com um livro extremamente popular, repito, um personagem que já tinha se provado no cinema e já tinha provado que era carismático. Então você tem várias matérias em torno da produção desse filme e gera uma grande expectativa no mundo inteiro. A partir disso, a gente pode notar que os produtores tinham alguns desafios para superar. Primeiro deles, existiam os fãs que eu vou chamar de puristas, fãs puristas de James Bond, que queriam a adaptação completa daquele livro, não queriam novos elementos na história. Do mesmo modo, existiam os novos fãs de James Bond, as pessoas que gostaram de Dr. No, não por causa do livro, não por conta das obras do Ian Fleming, mas por conta dos cinemas. Então, nos registros de produção, até mesmo o roteirista encarregado da adaptação, Richard Mabon, que trabalhou muito com Ian Fleming, ele não sabia muito bem para onde direcionar o filme, porque além do sucesso do primeiro filme, com essa pressão que existia de entregar algo semelhante, entregar um projeto de qualidade também, você estava falando aqui de uma obra que com certeza teria uma sequência nos cinemas. O Sean Connery já tinha assinado contrato também para outros filmes. O que eu quero dizer com isso é que você acaba notando um pouquinho dessa indecisão na própria composição do roteiro. É uma boa adaptação, segue o livro muito bem, só que eles acabam adicionando novos elementos para as pessoas que viraram fã de James Bond nos cinemas e também tendo em conta que elas retornariam depois para ver o terceiro filme, no caso, né? A história, tanto no livro quanto no filme, começa com a sede de vingança, no caso da Spectre, que planeja eliminar James Bond após os acontecimentos de Dr. No. A organização define Red Grant, interpretado pelo Robert Shaw, como nome para executar o Bond, que tem um plano que envolve como isca Tatiana Romanova, interpretada pela Danielle Bianchi, que diz aos britânicos que quer desertar e oferece em troca a máquina Lektor, essencial para os soviéticos. A priori, o roteiro tem uma profunda diferença quando você compara logo com Dr. No, porque no filme anterior o James Bond partia do ponto A para o ponto B para cumprir um objetivo e isso era muito claro para o espectador. Nesse longa, no entanto, From Russia with Love, o James Bond ele está envolvido em uma rede de intrigas e tem muita questão da inteligência também, a inteligência britânica, a inteligência soviética e, por fim, a Spectre. É um filme que até o seu clímax, também tendo em conta que tem um investimento maior, tem um nível geral bem melhor do que Dr. No, talvez apenas a direção de arte não seja tão boa quanto, o que dá para você dar um desconto por conta dos locais definidos para a rodagem. A adição do Q, interpretado pelo Desmond Llewellyn, com a explicação para os gadgets que seriam utilizados durante as sequências de ação, também ajudaram a criar uma grande tradição na franquia. Is that all, sir? Yes, thanks very much. Right. Joe? Yeah, it's a nasty little Christmas present. But I shouldn't think I need it on this assignment, sir. All the same, take it with you. Good luck, 007. Thank you, sir. A marca de From Russia with Love, portanto, é dessa evolução. Um roteiro mais apurado, uma direção mais segura, o Sean Connery também melhor, o Sean Connery mais seguro, o Sean Connery mais elegante. Eu também gosto muito do arco em torno dos antagonistas da história. O Red Grant, na minha visão, é um vilão perfeito, extremamente inteligente e que coloca o Bond em risco. Talvez a minha única lamentação seja o limitado tempo de tela e a falta de apresentação da história de fundo, que eu acredito que daria muito mais força para a principal cena do filme. A composição em torno da personagem Rosa Klebb, que é interpretada pela Lotte Lenya, segue vários elementos do livro e isso também me agrada muito. You are very fortunate to have been chosen for such a simple, delightful duty, a real labor of love. As we say. Eu sei que muitos fãs têm um carinho enorme por esse filme e eu já vi muitos colocando, por exemplo, From Russia with Love como favorito da era Connery. Eu gosto bastante, eu curti demais, assisti ontem, inclusive, para trazer o review aqui para o canal, só que eu tenho um grande problema com esse projeto, que é a adição de tomadas de ação pós-clímax. E aí eu volto naquela questão introdutória desse vídeo. Os produtores queriam entregar para o público um desfecho do nível de Dr. No, queriam adicionar mais destruição. E aqui, na minha visão, eles perderam a mão. As cenas do helicóptero e da perseguição no barco basicamente não acrescentam nada na estrutura do filme, e elas também foram responsáveis
pela produção estourar o seu orçamento definido, já que eram tomadas muito complexas. Mas aí volta com aquela balança. Será que você faz a adaptação completa do livro ou será que você cria uma nova identidade do James Bond nos cinemas? Então eu fico um pouquinho triste por isso, porque o livro tem uma grande história de fundo da Spectre, quem leu sabe do que eu estou falando, especialmente nas páginas iniciais, desenrolando sobre o Red Grant, e o filme ele acaba sendo bem seletivo, né? Dá para entender e afinal de contas o Ian Fleming ele acabou aprovando essa adaptação. No mais, a história é plausível, James Bond está em perigo e você mergulha nas intrigas dessas redes de inteligência. O filme tem um ótimo trabalho de fotografia e acentua a qualidade técnica também com a grande trilha sonora. E tendo a concepção geral de uma sequência, você pode concluir que From Russia with Love acaba instigando o público, acaba deixando essa curiosidade, o que vai acontecer a seguir. Por isso que logo na rolagem dos créditos eles já avisam o público, olha, aguarde que em breve o James Bond estará de volta para uma nova aventura. Então é um grande filme, eu apenas tenho esse pequeno problema com as cenas de ação, a cena do helicóptero e a cena do barco, especialmente, mas eu fecho From Russia with Love com a nota 8. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!